Olá, boa noite, meus irmãos e minhas irmãs em Cristo Jesus. Como vão vocês? Espero que estejam todos bem, que a graça do Senhor Jesus possa estar convosco, com todos nós, não é mesmo? Sem Ele, nós nada podemos fazer. Ele é superior a tudo nessa vida, não é mesmo? Com Ele nós podemos todas as coisas. Com Ele somos mais que vencedores, não é mesmo? Somos todos vencedores. Eu achei aqui o meu notebook, né? Tava refletindo no óculos, então tive que fechar. E aqui eu tô com a Bíblia, né? Nós vamos falar hoje sobre a Epístola de Paulo aos Hebreus. Nós vamos falar sobre o capítulo de número 3. E eu gostaria muito que você prestasse atenção, tá certo? Eu sou Elizabeth Guilhermino, como todo mundo já me conhece, né? Algumas pessoas já me conhecem. E eu gostaria muito que você ficasse aqui focado no que eu vou falar. Tudo que eu falo aqui é de grande importância para todos nós, tá certo? É a palavra do Senhor Jesus através daqueles personagens do passado, tá bom? Então, prestem atenção. Eu vou ler aqui o capítulo de número 3 e eu gostaria muito que você prestasse atenção. Eu fecho aqui. Gostaria muito que você prestasse atenção, certo? É importante que você ouça o que eu venho trazer. Eita, meu Deus, estão tocando uma buzina aqui, mas é aqui na casa do vizinho. E às vezes parece que está aqui dentro de casa, né? Reflete aqui dentro de casa. O barulho lá de fora vem aqui para dentro de casa. Qualquer barulhinho, o meu celular é tão potente que ele capta tudo que vem de fora. Qualquer coisinha ele capta, né? Então, vamos lá, aqui o que interessa. Eu venho trazer para vocês então sobre essa epístola, do capítulo de número 3 de Hebreus, tá certo? Epístola de Paulo aos Hebreus. E você novo que está chegando, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Esteja aqui comigo atento, né? Atento aqui, focado no que eu venho trazer, tá bom? No que eu venho trazer aqui. E guarde tudo aquilo que é bom, né? O que é bom você coloca aí guardadinho no seu coração e na sua mente, tá? As coisas boas nós sempre procuramos guardar, né? Guardar as coisas boas faz com que a gente venha ter satisfação de vida, né? Viver do que é bom. Deus disse que nos daria para cada um de nós uma vida de abundância, mas para isso precisamos obedecer e ter fé, não é mesmo? A fé move todas as coisas, como se diz no ditado, né? A fé move montanhas, não é mesmo? E eu acredito que fé move muitas coisas sim, basta crer e buscar, né? Em Deus com toda firmeza, com fidelidade, né? É ter com fidelidade aquele que você conhece, aquele que te criou, né? Aquele que foi através do verbalizar dele que estamos todos nós aqui nesse mundo, não é mesmo? Então vamos lá entender aqui o que está falando, mas você se inscreva no canal, aperte na palavrinha aí inscrever-se e também no sininho, tá? Aperta no inscrever, sininho e na palavrinha todos. Pronto, já vai estar escrito e escrita. É prático, rápido e não toma muito seu tempo. Eu gostaria que você prestasse atenção no que eu venho trazer aqui, tá bom? É de grande importância tudo que eu venho trazer aqui. Toda palavra, tudo que eu venho trazer nos traz fortalecimento e encorajamento para que a gente fique forte e corajoso para seguir na nossa vida cotidiana, a qual nós vivemos aqui, não é mesmo? Então preste bem atenção, tá bom? Eu vou ler o versículo e venho com as explicações, como eu sempre fiz, tá bom? Preste atenção, por favor. Aqui diz assim, no versículo 1 do capítulo 3 de Hebreus, fala assim: por isso, irmãos santos, participantes da vocação celestial, considerai a Cristo Jesus, apóstolo e sumo sacerdote de nossa confissão, sendo fiel ao que o constituiu, como também o foi Moisés em toda a sua casa. Porque ele é tido por digno de tanto maior glória do que Moisés, quanto maior honra do que a casa
tem aquele que o edificou. Porque toda casa é edificada por alguém, mas o que edificou todas as coisas é Deus. Quem edificou todas as coisas é Deus. Prestou atenção nisso aqui? E na verdade Moisés foi fiel em toda a sua casa, como servo, para testemunho das coisas que se haviam de anunciar. Mas Cristo, como filho sobre a sua própria casa, a qual casa somos nós, e tão somente conservamos firmes a confiança e a glória da esperança até o fim. Portanto, como diz o Espírito Santo, se ouvirdes, ouve a sua voz. Se ouvirdes, ouve a sua voz. Não endureças os vossos corações, como na provação no dia da tentação no deserto. Onde vamos, pois, na tentação, me provaram e viram por 40 anos as minhas obras. Por isso me indignei contra esta geração e disse: estes sempre erram em seu coração e não conheceram os meus caminhos. Assim jurei a minha ira que não entraram no meu repouso. Vede, irmãos, que nunca haja em qualquer de vós um coração mau e infiel, para se apartar do Deus vivo. Antes exortai-vos uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado, porque nós nos tornamos participantes de Cristo, se retivermos firmemente o princípio da nossa confiança até o fim. Enquanto se diz, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureças os vossos corações como na provação, porque, havendo-a alguns ouvido, o provocaram, mas não todos os que saíram do Egito por meio de Moisés. Mas com quem se indignou por 40 anos? Não foi porventura com os que pecaram, cujos corpos caíram no deserto? E a quem jurou que não entrariam no seu repouso, senão aos que foram desobedientes? E vemos que não puderam entrar por causa da sua incredulidade. Vamos entender, então, aqui se fala, aqui está falando de um coração endurecido, está se falando de fidelidade, está se falando de superioridade, daquele que é superior a tudo, né? A tudo e a todos. Então, Paulo, ele estava relatando que todos nós, na verdade, somos vocacionados por um ser celestial. Você entende? Que quem é esse ser celestial? É o Filho de Deus Pai, que é Jesus. Ele nos orienta nas nossas ocupações. Em tudo quanto vamos fazer, é Ele que nos orienta. Ou seja, em tudo que fazemos na nossa vida, fomos vocacionados pelo celestial, pelo nosso Pai, Deus, nosso Deus, que deixou para a gente uma vocação, que deu para cada um de nós uma vocação. Por exemplo, assim, às vezes, Deus, veja bem, Deus chama, né? De acordo com a vontade dele, Deus escolhe alguém e chama, convida alguém para um relacionamento com ele. O escolhido e aqueles que estão em volta do escolhido. Você entende o que eu falo? Deus nos deu o dom de que, Elizabeth? Temos a vocação da vida e da santidade. O que quer dizer isso? Essa vocação da vida é aquilo que nós podemos oferecer ao próximo, né? Como esse negócio de santidade? A santidade é quando você busca mais no Senhor, quando você jejua, quando você ouve louvores, quando você canta louvores para o Senhor, quando você tem um propósito, né, de vida com o Senhor Jesus. Então você anda em santidade, né? Está sempre buscando na palavra, em conhecer a palavra. Então existem vocações para
pessoa. Existem vocações específicas, como por exemplo, alguém tem uma vocação de ser professor, né, de ensinar. Outro tem vocação de ser médico, de curar, né, através da medicina, ter como curar alguém, né. Outros têm vocação de ser, por exemplo, advogado, né, de ser um advogado. O advogado, ele está o quê? Julgando para aquilo que é correto, né? Ele vai julgar o que é correto para que se ganhe uma causa por justiça, né? Então, Deus deu vocação para todos. Mas, espiritualmente falando, Ele nos constitui igreja. Você entende? O Senhor Jesus nos constitui igreja, nos constituiu, né? Constitui não, Ele nos constituiu igreja. Para quê? Para que a gente venha continuar a obra dele de ensinar o Evangelho. Porque o Jesus, Filho de Deus Pai, ele veio em missão nesse mundo para espalhar o Evangelho, ensinar o que era correto, né? A vocação dele, a missão dele era essa. Deus, ele chama a todos. Acho que em Gênesis fala de Abraão. Abraão, ele fez aliança com Jesus. E ele fala Jesus fala para Abraão para ele deixar a família, né? E para ele deixar a família e ir para uma terra desconhecida, né? Que ele lá falaria como ele deveria agir, né? E também teve aquele caso de Jeremias, onde Deus deu a missão a ele de arrancar, de destruir ou de arrancar, vamos falar assim, né? Não é bem destruir, tá? Como é que eu vou dizer isso? Deus deu habilidade para ele de plantar justiça. Tem uma parte que fala sobre isso, sim, se eu não me engano, que fala sobre arrancar e de plantar justiça no livro de Jeremias. Então, nós entendemos que vocação é a habilidade que Deus dá para cada pessoa, dá para a gente exercer, né? Por exemplo, Deus me deu a habilidade de estar aqui exercendo a minha função de ensinar o Evangelho através desse canal. Você entende? Através desse canal que Deus me deu, eu sei que eu estou aqui. Até hoje eu tento lembrar como que eu consegui entrar nesse canal e como tudo aconteceu, mas eu não sei. Então isso é obra de Deus na minha vida. É obra de Deus, é alguma coisa que Ele fez que eu me dando esse canal para que eu venha distribuir daquilo que Ele tem me ensinado, né? Então tudo que o Senhor Jesus me ensina, eu venho em obediência e com dentro da minha fé trazer para vocês, né? Como que Ele me ensina? Através da leitura da Bíblia, que eu leio a palavra, tá aqui, eu leio a palavra. Eu procuro estudar, não só a palavra, como tantas outras coisas, né, que nós precisamos para a nossa vida. Então, o que eu quero dizer? Que nós devemos ouvir a Deus. Aqui está falando assim, ó, no versículo 7 fala assim, ó, portanto, como diz o Espírito Santo, se ouvirdes hoje a sua voz, se você ouvir a voz de Deus, não endureças os vossos corações como na provação no dia da tentação no deserto. Aqui está mostrando para a gente que nós devemos ouvir a palavra de Deus, ouvir aquilo que Deus quer falar com a gente, e quando Ele testificar em você, você procurar obedecer dentro da sua fé, você entende? Porque qual é o caminho que Jesus nos dá? O caminho da verdade, né? O caminho da verdade, Ele é o caminho da verdade, Ele é o caminho da cura, Ele é o caminho da liberdade, né? Então, Ele traz várias coisas pra gente, justiça, paz, alegria, né? Ele nos livra de muitas coisas.
quando nós ouvimos a sua voz, quando nós queremos obedecer, quando nós nos deixamos levar pelo Espírito de Deus, ele então nos encoraja, dá coragem para a gente, nos fortalece para a gente seguir em frente. Você entende o que eu falo? Então, esse versículo, né, aqui do versículo 7, né, ele diz de ouves a voz de Deus e não endureças o vosso coração. Isso aqui está sendo bem claro para a gente, que nós devemos ouvir a voz do Senhor, obedecer e ter fé, né? Independente de qualquer circunstância, independente da dificuldade que você esteja passando, independente de desafios. Às vezes a vida te coloca num desafio que você tem que ter uma clareza, uma cabeça boa, uma mente boa, né? Procurar ter uma mente boa e ter coragem para seguir em frente. E o que te dá coragem é ouvir a palavra de Deus. É ouvir o que Ele tem para você. Ele não quer que você passe dificuldades, que você entre em desafios. Mas se a vida, por algum motivo, te colocou dentro desse obstáculo, né, desse desafio que você tem que passar, é para o teu aprendizado. Então o Senhor Jesus, ele permite que aconteça, para que você venha crescer. Crescer como, Elizabeth? Crescer em fé. Acreditar que com ele nós podemos todas as coisas. Você entende o que eu falo? Com o Senhor Jesus nós passamos por muitas coisas. A palavra dele mesmo diz, ele diz que no mundo teremos aflições, não é mesmo? Mas que ele conseguiu vencer o mundo. Assim como ele venceu, nós, eu, você, todos nós, venceremos desafios, venceremos dificuldades, seja o que for, porque as dificuldades e os desafios são passageiros, não são para sempre. Eu sei, nós sofremos muitas vezes, choramos, né? Eu sou uma chorona. Eu choro porque eu sinto assim, eu tenho vontade de fazer as coisas, de que as coisas sejam melhor. E às vezes eu tento de um jeito, tento de outro, faço assim, faço assado e não dá certo. Por que não dá certo? Porque não é a vontade do Criador. A vontade do Criador é que você venha aprender. E dentro disso, ele quer ver até onde vai a sua fidelidade, até onde vai o seu amor por ele. Se você o ama verdadeiramente. Você entende o que eu falo? Então nós passamos por coisas que às vezes tem pessoas que ficam chateadas, né? Acha que Deus não está ajudando, que Deus não está te vendo, que Deus te abandonou, e aí endurece o coração para Jesus. Não endureças o vosso coração, né? Você vai estar enganando a si próprio, vai estar enganando a sua alma, né? A sua alma vai sofrer, porque você está endurecendo o seu coração para Jesus para viver uma vida aleatória, uma vida de qualquer maneira. Você entende? Então, o que nós precisamos fazer é estar sempre participante da comunhão em Cristo Jesus. Estar sempre buscando na palavra, ouvindo a palavra, né, para que a palavra do Senhor, ela é perfeita e agradável. Então ela entra no seu interior, né? Ela entra em você, quando o Espírito Santo então habita em vós, ela entra em você e te faz forte para vencer aquela dificuldade, aquele desafio. Você suporta, aguenta, apesar de chorar muito, né? Apesar de ficar triste, mas não se lamente. Entregue tudo nas mãos do Senhor, que Ele tudo poderá fazer por cada um de nós. Deixa eu ler aqui o que está escrito aqui como explicação.
Aqui no versículo de número 18, lá logo que diz sobre o repouso, né? Que nós precisamos entregar as coisas na mão do Senhor Jesus, né? Aqui no versículo 18 fala assim: e a quem jurou que não entraria no seu repouso, senão aos que foram desobedientes, aqueles que desobedecem, não tem como o Senhor Jesus te trazer paz. Não tem como Ele fazer o melhor para você se você não crê nele, se você não obedece. Né? Precisamos deixar o Senhor Jesus agir. E aqui diz assim, ó, aqui no caso, está se falando da história lá dos israelitas, mas eu trouxe para os nossos tempos, tá certo? Mas na história dos israelitas diz assim: os israelitas foram libertos do Egito e escolhidos para entrar na terra prometida. Porém, seus corpos tombaram no deserto porque não creram na palavra de Deus. Você entende? Quando a gente crê, quando a gente sente essa confiança em Cristo Jesus, nós não vamos perecer. Você entende? Aqui aconteceu deles porque eles não creram na palavra. E aqui diz assim: o mesmo Senhor que prometeu levá-los a Canaã, a terra prometida, no caso, né, para tomarem posse da herança, jurou solenemente: nenhum dos homens desta maligna geração verá esta boa terra que jurei dar aos vossos pais. Está escrito em Deuteronômio 1:35. Esse exemplo da incredulidade foi usado para ilustrar que a desobediência, a rebeldia, a obstinação em não se submeter ao Senhor Jesus atrairá julgamento com condenação eterna. Você entende o que está se falando aqui? Então nós temos que entender que sem o Senhor, nosso Deus, nós não podemos nada. Né? É Ele que nos fortalece. Né? É Ele que nos fortalece. Não podemos ter corações endurecidos, mas devemos confiar, acreditar, ter fé que com Ele nós chegaremos ao nosso objetivo. Aquilo que está te trazendo transtorno não vai mais te trazer transtorno. É uma passagem para um aprendizado, até para que você venha testemunhar, né, para outras pessoas que não passaram ou que poderão passar, né, pelo que você está passando ou pelo que eu estou passando, para testemunhar, né, dar o testemunho de como a palavra de Deus é viva, como o Senhor Jesus é bom, como Ele faz coisas boas para cada um de nós. Você entende? Temos que agradecer, porque Jesus é bom em todo o tempo. Em todo o tempo Deus é bom. Olha esse ar que respiramos, olha a nossa vestimenta, olha o nosso alimento, né? Olha os livramentos que Ele nos dá. Às vezes nem vemos, né? Mas Ele nos concede livramento, Ele nos protege, nos guarda, nos livra. Ele coloca cada um dos seus filhos amados debaixo dos seus braços, como diz lá no Salmo 91, debaixo de suas asas. Você entende? Então é preciso confiança e fidelidade, tá certo? Não endureças os vossos corações, tá certo? Amanhã eu volto com vocês para falar sobre o capítulo 4, tá? Mas pense quanto a isso. Não ache que o Senhor Jesus te abandonou, tá certo? O Senhor, nosso Deus, o Senhor Jesus, o Espírito Santo, Ele não abandona os seus filhos. Ele quer ver a sua fidelidade, Ele quer ver a sua obediência e quer ver a sua fé. Não seja uma pessoa incrédula. A incredulidade vai te levar a perecer. Agora, se você crer, confiar, o Senhor Jesus te exaltará. Você entende? Ele vai te exaltar, Ele vai te tirar dessa dificuldade, dessa tribulação, desse desafio que você está passando, que a vida te colocou a passar. Você vai conseguir, vai vencer e vai ter um testemunho lindo para contar
para que todos aqueles vejam o poder do Senhor Jesus. O quanto o Senhor Jesus, ele é generoso e quanto ele é superior a todas as coisas, a tudo e a todos. Tá certo? Espero que você tenha entendido. Boa noite para você e até amanhã, se Deus quiser. Que a graça do Senhor Jesus esteja sobre a vida de vocês, sobre suas famílias. E não esqueça, nós juntos, todos juntos, somos uma grande família. Tá certo? E que o Senhor Jesus resplandeça da luz dele sobre nossas vidas. Vamos orar daqui a pouco, vai dar meia-noite, né? Vamos orar. Dobre o seu joelho, agradeça ao Senhor, independente do que você passou durante o seu dia, agradeça a Ele e peça a Ele, Senhor, me ajude a ser melhor que sou. Tá certo? Um grande beijo para você e até amanhã, se Deus quiser. Tchau!